Toca-livros e Universo dos Livros apresentam Líderes e Discursos que Revolucionaram o Mundo, de Alison Branham, narrado por Léo Romano. Introdução, por Simon Sebag Montefiore. Um grande discurso não captura simplesmente a verdade de sua era. Ele também capta a grande mentira. Essa magnífica coleção de discursos contém hinos que elevam a autonomia democrática que encapsula os princípios tão valorizados de decência e liberdade. Boas palavras que enriqueceram o mundo. Mas nós também podemos ler alguns dos discursos mais desprezíveis que escureceram o horizonte da humanidade livre. A oratória desses monstros da história é igualmente uma verdadeira lição. Muitos dos discursos aqui descritos contêm verdades eternas, particularmente um clássico, como o discurso de Gettysburg, ou falas menos conhecidas, como as de Václav Havel, dissidente e futuro presidente tcheco, ou Hai Herzog, presidente israelita. Como uma regra, a simplicidade na linguagem é a marca de ótimos discursadores, como Maomé, Jesus ou Martin Luther King, e ajuda quando o orador escreve as próprias palavras. Mas muitos exalam o mal e a loucura. A lição desses é que boas e filantrópicas palavras podem mascarar e distorcer tanto quanto revelar e esclarecer. Alguns discursos são distintamente orwellianos. Alguns são apenas inverdades. Alguns são perversos. E alguns nós podemos julgar melhor com a ferramenta da retrospectiva histórica. A despedida à velha guarda imperial de Napoleão Bonaparte é um falso sentimento de tristeza, porque ele nunca tinha colocado seu país antes dele e de suas ambições. Pelo contrário, cobriu os campos da Europa com os corpos de jovens e inocentes. Dois discursos que mostram homens maus como magníficas feras políticas. No discurso de Lenin, Todo o Poder aos Sovietes, em setembro de 1917, é difícil contar as mentiras, pois ele não tinha intenção alguma de dar poder aos soviéticos, aos camponeses ou aos proletariados. O poder era para ele mesmo e para seu partido oligárquico. O desdenho e o cinismo são avassaladores. A oratória de Adolf Hitler revelará seu virtuosismo como um agitador político, ator nacional e escritor de discursos que, ao mesmo tempo, estão repletos de cinismo, mentiras brutais e de uma absurda postura acolhedora. Opostamente, apesar de a visão de Stalin ser desprezivelmente impiedosa, o filho de sapateiro conscientemente modesto os faz com uma clareza surpreendente. Então, é claro, existem os iludidos e os bem-intencionados. Richard Nixon prometeu prevenir o mesmo destino que estava determinado a cumprir. A despedida do general Douglas MacArthur é magnífica, mas beira a loucura. Quando o presidente Mikhail Gorbachev discursou sobre liberdade de escolha, ele certamente não tinha a intenção de que seu povo levasse isso tão a sério que o tirasse do poder, juntamente com seu adorado comunismo. Neville Chamberlain é ainda mais o resultado de uma piada com seu discurso Paz para o Nosso Tempo. É difícil imaginar um erro de julgamento maior e uma desilusão mais patética de conquistas expressada em palavras simples. Muitos desses discursos acabam por revelar as falhas de caráter e as virtudes de seus oradores, mas cada um é particularmente uma janela com vista a uma grande ocasião da história. Na era do rádio ou da televisão, a maior parte das pessoas lembraria onde elas estavam quando escutaram George W. Bush discursar sobre o 11 de setembro. Franklin Roosevelt depois de Pearl Harbor, ou Vyacheslav Molotov gaguejando ao ler o que eram, na verdade, as palavras de Stalin depois da invasão nazista na União Soviética. Discursos feitos de forma espontânea são ainda mais poderosos. O discurso de Charles I deve ter sido inesquecível, mas ele revela uma teimosa arrogância e o sentimento orgulhoso de compaixão de um monarca condenado.
O afastamento do Lorde Protetor Cromwell do parlamento revela tanto sua vontade furiosa quanto uma convicção hipócrita de uma proteção divina. No entanto, para mim, o melhor discurso é um que não marca nenhum grande evento, mas com uma linguagem esplêndida, rigor moral e uma fúria justa. Dá o tom da essência de todas as civilizações decentes, um tema que corre por muitas dessas falas. O discurso do milênio de Elie Wiesel sobre os perigos da indiferença. Nós deveríamos conhecer todos esses discursos, mas, se os leitores se lembrarem apenas dos pensamentos de Wiesel sobre a história e o indivíduo comum, este livro terá sido bem-sucedido. Bem-aventurados os que têm um coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. Sermão da Montanha, Evangelho segundo São Mateus, no século I depois de Cristo, Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré, nascido em 4 a.C., ou um pouco depois, em Belém, Judéia, Palestina. Os evangelhos registram episódios da vida adulta de Cristo, seus sermões, as curas, as realizações de milagres e os desafios à religião e às autoridades políticas judaicas, assim como suas viagens pela Galiléia e além do mundo judeu, por Tiro e Sidom, ao visitar Jerusalém em algum momento entre 26 e 30 depois de Cristo, ocasião na qual foi recebido com festa. Ele foi condenado à morte por blasfêmia, e a sentença de crucificação foi imposta pelo governante romano Pôncio Pilatos. Faleceu por volta de 26 e 30 depois de Cristo. Na crença cristã, a morte de Jesus foi seguida pela sua ressurreição. Para muitas pessoas, as palavras que foram ditas por Jesus no Sermão da Montanha constituem a essência dos ensinamentos cristãos. Além da fé cristã propriamente dita, essas palavras são o princípio ético básico de como os seres humanos devem tratar uns aos outros. Algumas passagens, incluindo os versículos conhecidos como bem-aventuranças e a oração conhecida como Pai Nosso, são ensinadas desde a infância. Alguns pensadores cristãos e estudiosos da Bíblia veem o Sermão da Montanha como uma coleção de vários dizeres coletados pelos primeiros escritores cristãos, em vez de um discurso feito em uma ocasião específica. Em termos históricos, Jesus nasceu em uma Palestina governada pelos romanos, sob um regime judeu. Cresceu na cidade de Nazaré e tornou-se um pregador itinerante no norte da Palestina durante 3 anos, nos quais juntou muitos seguidores que foram atraídos pela forma com que Jesus interpretava as leis judaicas e pelos milagres atribuídos a ele. Suas críticas aos líderes religiosos judaicos e os avisos sobre a iminência da substituição do domínio humano pelo poder divino provocaram a oposição das forças judaicas e romanas, levando à morte de Cristo por crucificação. Os 4 evangelhos, palavra que significa boa nova, do Novo Testamento, recontam a vida e os ensinamentos de Jesus e são atribuídos a 4 dos discípulos de Cristo: Mateus, cujo evangelho contém o Sermão da Montanha, Marcos, Lucas e João. Eles retratam Jesus vivendo uma vida sem recursos materiais, nem suporte familiar, frequentemente se unindo aos pobres e aos abandonados pela sociedade, e constantemente contando que ele próprio seria rejeitado e perseguido pelas autoridades, sofreria e morreria para que o propósito de Deus pudesse ser cumprido. Os escritores dos evangelhos variaram na descrição de detalhes, mas todos eles alegaram que Jesus levantou-se dos mortos e apareceu para seus discípulos, cumprindo o que dizia. Ele era Messias, o Filho de Deus. A figura histórica de Jesus é vista de diversas formas pelos não-cristãos: um transformador dos costumes, um político revolucionário, um camponês palestino ou um rabino carismático. Para os cristãos, Cristo pode ser tudo isso, mas acima de tudo, é, por um lado, um profeta com uma relação única com Deus, o que evidenciava seu nascimento divino, e, por outro, alguém cuja morte e ressurreição teriam trazido a salvação para a humanidade. O cristianismo rapidamente expandiu-se pela região do Mediterrâneo
e foi repreendido de forma selvagem no século I depois de Cristo pelos imperadores romanos Cláudios e Nero. No final desse século, autoridades judaicas da Palestina haviam adotado políticas direcionadas a diferenciar claramente cristãos e judeus. Mas uma religião de alcance mundial havia nascido. Uma religião que iria dar base ao desenvolvimento das sociedades e das culturas ocidentais. Evangelho segundo São Mateus 5, 3-11. As bem-aventuranças. Bem-aventurados os que têm um coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão Deus. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sereis quando vos caluniarem, quando vos perseguirem e disserem falsamente todo o mal contra vós por causa de mim. Evangelho segundo São Mateus 6, 6-13. Pai nosso, eis como deveis rezar. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Orienta teu rosto para a sagrada mesquita. Surat al-Baqarah, Alcorão, no século VII depois de Cristo. O profeta Maomé. O profeta Maomé, nascido em 570, em Meca, Arábia Ocidental. Maomé ficou órfão muito cedo e foi criado por seu avô, e depois por seu tio. Aos 25 anos, Maomé casou-se com uma viúva rica, Hadija, e tornou-se mercador nos negócios dela. No ano 610, Maomé reportou a visão do anjo Gabriel, que transmitiu a ele a primeira de muitas revelações divinas, as quais ele começou a disseminar, atraindo seguidores e oponentes. Em 619, o ano das mágoas, a esposa e o tio de Maomé morreram, e as revelações do profeta atingiram a fase mais intensa. Ele escapou de perseguições e rumou para o norte, em direção a Medina, em 622, formando seguidores leais ali. Nos anos seguintes, viu conflitos violentos com os não-seguidores de Meca. Em 629, ele iniciou a primeira Hajj, peregrinação a Meca, mas depois que a trégua com Meca se desfez, ele liderou forças para a tomada da cidade em 630. Faleceu em 632, em Medina. Por volta de 650, o terceiro califa, Uthman, ordenou a criação de uma versão autorizada do Alcorão. Para os muçulmanos, o Alcorão contém as palavras de Alá, Deus, que foram reveladas ao profeta Maomé no início do século VII depois de Cristo. Tais palavras foram escritas de uma forma canônica, alguns anos depois da morte de Maomé, produzindo um texto árabe que desde então não sofreu alterações. O Alcorão e o Hadiz, a vida e os ensinamentos de Maomé, formam os pilares da religião islâmica, influenciando vastamente a estrutura de sociedade muçulmana e a vida dos indivíduos que seguem o Islã, desde a unificação das tribos árabes no século VII até os dias de hoje. Entre as revelações feitas no Alcorão, há a instrução de Deus a respeito da Qibla, a direção para a qual Maomé e seus seguidores devem se voltar enquanto oram. Essa direção é válida para os muçulmanos, que devem se virar em direção a Meca durante as preces. O Alcorão é dividido em suratas, capítulos, e a passagem na qual a orientação para as preces é dada está na surata Al-Baqarah, a vaca,
versículos 144 a 150. O cenário histórico dessa passagem remonta ao ano de 622, quando Maomé e seus seguidores fugiram da hostilidade dos sauditas não convertidos para se estabelecerem ao norte da cidade de Medina, migração conhecida pelos muçulmanos como Hégira. Em Medina, também conviviam outros grupos religiosos, como os judeus e os cristãos, os quais ofereciam suas preces em direção a Jerusalém, a cidade central de suas crenças. Outros adoradores em Medina se voltavam a Kaaba, na tradução literal, cubo, um antigo relicário religioso e local de peregrinação em Meca. Maomé, a princípio, ofereceu suas preces em direção a Jerusalém, mas ele sentiu-se atraído por orar em direção a Kaaba, a casa que seus ancestrais e os profetas Abraão e Ismael tinham reconstruído muitos séculos antes e que, naquele momento, abrigava ídolos considerados pagãos. Maomé estava perturbado por esse impulso, até que Alá direcionou-o para que seguisse essa intuição. Atualmente, a Kaaba está no centro do complexo de mesquitas de Meca. Como os versículos sugerem, o Islã não é um sistema de crença completamente separado da tradição judaico-cristã. O Islã incorpora muito dessas crenças, e Maomé refere-se a si mesmo como o selo dos profetas, o último de uma longa linhagem, incluindo Moisés e Jesus. Abraão representou o exemplo supremo da humildade divina, pois se submeteu à vontade de Deus ao oferecer seu filho em sacrifício a ele. Além disso, Islã, por si só, significa submissão à vontade de Deus. Vimos-te, ó mensageiro, orientar o rosto para o céu. Portanto, orientar-te-emos até a Qibla que te satisfaça. Orienta teu rosto, ao cumprir a oração, para a sagrada mesquita de Meca. E vós, crentes, onde quer que vos encontreis, orientai vosso rosto até ela. Aqueles que receberam o livro bem sabem que isto é a verdade de seu Senhor, e Deus não está desatento a quanto fazem. Ainda que apresentes qualquer espécie de sinal ante aqueles que receberam o livro, jamais adotarão tua Qibla, nem tu adotarás a deles, nem tampouco eles seguirão a Qibla de cada um mutuamente. Se te rendesses aos teus desejos, apesar do conhecimento que tens recebido, contar-te-ias entre os iníquos. Aqueles a quem concedemos o livro conhecem-no como conhecem a seus próprios filhos, se bem que alguns deles ocultam a verdade sabendo-a. Esta é a verdade emanada de teu Senhor. Não sejas dos que dela duvidam. Cada qual tem um objetivo traçado por ele. Empenhai-vos na prática das boas ações, porquanto, onde quer que vos acheis, Deus vos fará comparecer a todos perante ele, porque Deus é onipotente. Aonde quer que te dirijas, ó Muhammad, orienta teu rosto para a sagrada mesquita, porque isto é a verdade do teu Senhor, e Deus não está desatento a quanto fazeis. Aonde quer que te dirijas, orienta teu rosto para a sagrada mesquita. Onde quer que estejais, ó muçulmanos, voltai vosso rosto na direção dela, para que ninguém, salvo os iníquos, tenha argumento com que refutar-vos. Não temais. Temei a mim, a fim de que eu vos agracie com minhas mercês, para que vos ilumineis. Eu tenho o coração e o estômago de um rei. Discurso para encorajar a tropa inglesa em Tilbury, em 8 de agosto de 1588. Rainha Elizabeth I. Rainha Elizabeth I, nascida em 7 de setembro de 1533, em Greenwich, Inglaterra, era filha de Henrique VIII com sua segunda esposa, Ana Bolena. Sucessora ao trono em 1558, seguindo o reinado de seu meio-irmão mais novo, protestante, Eduardo VI, 1549 a 1553, e sua meia-irmã mais velha, católica, Mary I, 1553 a 1558. Elizabeth teve o reinado marcado pela cisão da Igreja da Inglaterra, aumento das restrições aos católicos
e pelo auxílio aos rebeldes holandeses e aos franceses calvinistas. O surgimento do teatro profissional viu a ascensão de Shakespeare, e as empreitadas marítimas inglesas fundaram a colônia americana de Virgínia, assim nomeada em homenagem a que ficou conhecida como Rainha Virgem. Em 1587, Elizabeth, relutantemente, autorizou a execução de Mary, sua parente e rainha dos escoceses, por cumplicidade em conspirações. Em 1588, Elizabeth I fez um discurso estimulante para as tropas que defendiam a Inglaterra contra a armada espanhola. Nunca tendo casado ou dado à luz um filho, ela era a última monarca Tudor. O trono foi herdado por James, filho protestante de Mary, a rainha dos escoceses. Faleceu em 24 de março de 1603, no Palácio de Richmond, Inglaterra. De acordo com a tradição popular, o reinado de Elizabeth I é considerado como a era de ouro da história inglesa. Em grande parte, esse título deve-se ao florescimento de manifestações culturais e ao começo de um império marítimo que ocorreram em seu reinado. Além disso, a própria rainha contribuiu para a criação de um mito em torno de si mesma, entre outros motivos, por manter uma postura desafiadora ao Império Espanhol e, em particular, pelo vibrante discurso que ela fez quando a Espanha ameaçou uma invasão. Em 1588, a hostilidade entre a Inglaterra e a Espanha havia atingido o auge. O reinado de 30 anos de Elizabeth havia firmado a libertação de Henrique VIII de Roma, e a Igreja da Inglaterra havia se voltado ainda mais para as práticas protestantes. Em 1570, o Papa Pio V excomungou Elizabeth, um ato que tecnicamente a deslegitimou como rainha aos olhos dos católicos. O medo dos planos para sobrepujar Elizabeth dos espanhóis católicos havia se tornado intenso, e em meados de 1580, planos reais e imaginados foram revelados. Em 1583, o embaixador espanhol deixou a Inglaterra de vez. Particularmente custoso para a Espanha foi o fato de o regime de Elizabeth ter oferecido suporte econômico e, em seguida, descaradamente militarizar os rebeldes holandeses que lutavam pela independência do que era até então uma Holanda espanhola. No Caribe e no Atlântico, corsários ingleses, piratas patrocinados pelo governo inglês, saqueavam navios contendo tesouros de colônias espanholas que voltavam para sua terra natal. Em 1587, uma frota comandada pelo Sir Francis Drake chamuscou as barbas do rei da Espanha, famosa expressão para referir-se ao episódio, quando destruiu mais de 24 navios de Philip II no porto de Cádiz. Essa foi a última cartada para Philip. No começo de 1588, as autoridades inglesas descobriram que ele estava planejando uma grande armada de navios para invadir a Inglaterra. A Inglaterra, protestante, encontrava-se particularmente vulnerável no que dizia respeito à política continental, pelo fato de os católicos estarem em vantagem nas longas batalhas religiosas ocorridas na França. No final de maio de 1588, mais de 130 navios espanhóis e aproximadamente 18.000 homens, comandados pelo Duque de Medina Sidónia, zarparam da Espanha para se juntarem às forças do Duque de Parma, próximo a Calais. Entre 28 e 29 de julho, o comandante inglês Lord Howard de Effingham ordenou que os navios ingleses atacassem a frota espanhola na costa francesa, resultando na chamada Batalha de Gravelines. Grande parte da armada, então, dispersou-se para o Mar do Norte, finalmente circundando a Escócia. No entanto, vendavais e naufrágios próximos à Irlanda fizeram com que poucos navios e homens voltassem para a Espanha. A paz com os espanhóis estava a vários anos de distância, mas nunca mais a Espanha seria capaz de ameaçar a Inglaterra com tamanha força. Em 8 de agosto daquele ano, no entanto, os ingleses não conseguiam saber se o risco de invasão havia diminuído. Nesse dia, Elizabeth viajou rapidamente ao encontro da tropa organizada em Tilbury, no estuário do Tâmisa, onde fez seu discurso memorável para inspirar os combatentes na defesa da terra natal
e de sua monarca. Meu povo amado, nós fomos persuadidos por alguns que se preocupam com nossa segurança, para termos cuidado com a forma como nos empenhamos em armar multidões por conta da traição. Mas eu garanto, não desejo viver desconfiando do meu povo amado e leal. Deixem os tiranos temerem. Eu tenho me comportado de tal maneira, sob a bênção de Deus. Eu coloquei minha força na segurança dos corações leais e na boa vontade de meus súditos. E, portanto, venho perante vós, como podem ver, nesse tempo, não para minha recreação ou divertimento, mas estando determinada, no meio do calor da batalha, a viver e a morrer entre vós, para aplacar por meu Deus, meu reino e meu povo, minha honra e meu sangue, mesmo no pó. Eu sei que tenho o corpo de uma frágil mulher, mas eu tenho o coração e o estômago de um rei da Inglaterra. E eu desprezo o sórdido de Parma ou da Espanha, ou qualquer príncipe da Europa que ouse invadir as fronteiras de meu reino. Caso qualquer desonra surja, eu mesma me armarei. Eu mesma serei o general de vocês, juiz e recompensador de todos vocês, por vossas virtudes no campo de batalha. Eu já sei que pela disposição de vós mereceis recompensas e coroas, e nós garantimos com a palavra de um príncipe. Elas serão devidamente pagas. Nesse meio tempo, meu tenente-general estará no meu corcel, a qual nenhum príncipe ordenou um assunto mais nobre ou digno. Não duvidando mais por vossa obediência ao meu general, por vossa concórdia no campo e vosso valor no campo de batalha, nós teremos em breve uma famosa vitória contra aqueles inimigos de meu Deus, de meu reino e de meu povo. Eu vou de uma coroa corruptível para uma coroa incorruptível. Discurso no Cadafalso, em 30 de janeiro de 1649. Rei Charles I. Rei Charles I nasceu em 19 de novembro de 1600 em Fife, Escócia, filho de James I da Inglaterra, também James VI da Escócia. Ascendeu ao trono em 1625 e casou-se com a princesa Henrietta Maria da França, no mesmo ano. Disputas com os parlamentos sobre finanças, seus conselheiros e as práticas da Igreja fizeram com que ele reinasse sem o parlamento entre os anos de 1629 e 1640. Em 1642, a Guerra Civil teve início com membros do parlamento unidos contra os apoiadores do rei. Após a insurreição da guerra, entre 1647 e 1648, os comandantes do exército e o parlamento Rump, composto por membros radicais independentes do parlamento, conseguiram que Charles fosse julgado por alta traição. Charles I foi executado em 30 de janeiro de 1649 em Londres. Em 30 de janeiro de 1649, Charles I, o rei da Inglaterra, da Escócia e da Irlanda, tendo sido culpado por alta traição e outros altos crimes, foi levado à plataforma de execução no lado de fora da Banqueting House, em Whitehall, Londres, para encarar o machado de seu executor. Esse ato de regicídio, que grande parte da Europa considerava uma cena de horror, encerrou um reinado que despedaçara seus domínios em uma guerra civil que se desenrolava desde 1642. A morte de Charles I também significaria um fim temporário à monarquia, já que a Grã-Bretanha permaneceu, durante os 11 anos seguintes, nos mares desconhecidos de um governo sem monarca. O reinado de Charles I enfrentou problemas desde o início. O casamento dele com uma princesa católica francesa, Henrietta Maria, foi impopular entre os mais rigorosos de seus súditos protestantes e, por questões financeiras, ele rapidamente entrou em contradição com a maioria puritana do parlamento inglês. Charles aderiu a uma crença dos direitos divinos dos reis
que pregava que os reis respondiam por suas ações a Deus, não aos súditos. Charles considerava que o parlamento usava sua vantagem sobre as finanças reais para coagir o monarca a garantir-lhe maior influência nas decisões políticas de seu governo. Um conflito surgiu, e cada lado considerava que o outro estava invadindo seus direitos e liberdades. Para colocar lenha na fogueira, a alta igreja protestante de Charles, especialmente por haver se desenvolvido sob o olhar do arcebispo Laud, fez crescer uma considerável oposição daqueles que queriam uma igreja mais simples. Em 1629, Charles dissolveu o parlamento e reinou sem ele durante 11 anos, tentando aumentar a arrecadação de seu governo por outros meios. O conflito na Escócia, em 1637, quando Charles tentou impor bispos nas igrejas presbiterianas e, mais tarde, no norte da Inglaterra e na Irlanda, forçaram-no a restabelecer o parlamento. Tensões vieram à tona em 1642. Evitando a Londres amplamente pró-parlamento, o rei ergueu sua estandarte real em Nottingham, em 22 de agosto. Uma complexa guerra civil, por vezes chamada de Guerra dos Três Reinos, visto que também aconteceu na Escócia e na Irlanda, havia começado. Suas causas ainda são muito debatidas até hoje. Ainda que Charles fosse bravo, sincero, profundamente religioso, um marido e pai leal e um grande patrono das artes, ele também era reservado, inflexível, politicamente traiçoeiro, exageradamente confiante e um estrategista ruim. Em 1647, os apoiadores da monarquia estavam dominados e Charles I estava no cativeiro. Parecia que as difíceis negociações com o parlamento avançariam. No entanto, divisões entre o parlamento e o exército complicaram a situação. Nessa ocasião, Charles escapou e o conflito recomeçou, até que a derrota de seus apoiadores escoceses na Batalha de Preston, em 1648, acabou com as esperanças de vitória de Charles I. Para Oliver Cromwell, que com Sir Thomas Fairfax havia comandado o exército novo do parlamento, Charles era o grande autor de nossos problemas, uma figura pouco confiável para negociações. Em dezembro de 1648, o exército removeu a maioria conciliatória do parlamento, deixando uma leva de independentes, os quais concordavam em colocar o rei sob julgamento. Foi um cenário de romance. Charles recusou-se a aceitar a legalidade tanto do tribunal quanto das acusações contra ele, e, portanto, recusou-se a se defender. Mas o veredito não foi impreciso. 10 dias depois do julgamento começar, os nomes de 60 signatários, incluindo Cromwell, apareceram no mandato de morte do rei, e no dia seguinte a sentença foi cumprida. Disse que Charles vestiu 2 camisas, para que dessa forma ele não fosse visto tremer de frio e parecesse estar com medo. Seu discurso de despedida foi inteiramente típico de seu caráter e de suas convicções. Charles foi valente e resoluto, mas também foi traído pelo pouco sentido e impacto de suas ações. Ele afirmou que era a obrigação do rei garantir segurança à vida e aos bens de seus súditos por meio da manutenção das leis do reino. Repetiu que um súdito e um soberano são claramente coisas diferentes e que súditos não deveriam desejar ter um papel no governo. Paradoxalmente, Charles, um rei, apresentou-se como um mártir do povo. Sob seu ponto de vista, estava pagando o preço por resistir a uma forma de lei marcial. Embora essas palavras possam parecer estranhas, havia um elemento profético nelas, já que o poder estava passando do parlamento para Cromwell e para o exército. Discurso. Devo ser muito pouco conhecido por todos aqui. De fato, eu poderia muito bem manter minha paz, se não pensasse que manter minha paz
faria alguns homens pensarem que me submeti à culpa, bem como ao julgamento. Mas acredito que seja minha obrigação, principalmente a Deus e ao meu país, evidenciar-me como um homem honesto e como um bom rei e um bom cristão. Devo começar com minha inocência. Na verdade, penso não ser muito necessário para mim insistir nisso, pois todo o mundo sabe que nunca comecei uma guerra com as duas casas do parlamento, e chamo Deus para testemunhar, a qual devo logo prestar contas, que nunca tive intenção de usurpar os privilégios dos membros do parlamento. Eles começaram uma guerra contra mim, organizaram as tropas contra mim, reconheceram que o exército era meu, e, no entanto, pensaram que poderiam tomá-lo de mim. Deus me livre de ser um mau cristão, para não dizer que o julgamento de Deus está além de mim. Muitas vezes, Ele nos faz pagar uma dívida por meio de uma sentença injusta. Eu somente direi isso. Uma sentença injusta, que eu tenha levado a cabo, é punida agora por uma sentença injusta contra mim. Ou seja, tenho dito isso para vos mostrar que sou um homem inocente. Agora, para vos mostrar que eu sou um bom cristão. Eu espero que haja um bom homem que seja testemunha disso, de que perdoei todo mundo, e até mesmo aqueles em particular que têm sido os principais causadores de minha morte. Quem são eles? Deus sabe. Eu não desejo saber. Rezo a Deus que os perdoe. Mas isso não é tudo. Minha caridade deve ir mais longe. Eu desejo que eles possam se arrepender, pois, de fato, cometeram um grande pecado em particular. Eu oro a Deus com Santo Estevão que isso não seja considerado responsabilidade deles. Não meramente, mas que possam tomar o caminho correto para a paz do reino, pois minha caridade me orienta não somente para perdoar esses homens em particular, como também me orienta a empenhar-me até o último suspiro pela paz do reino. Para o povo. Verdadeiramente, desejo sua liberdade tanto quanto a de qualquer outra pessoa. Mas devo dizer-vos que sua liberdade e sua libertação consistem em ter um governo. Essas leis pelas quais a vida de vocês e seus bens possam ser, em sua maioria, próprios. Não é por ter compartilhado em governo, Senhor, que nada a eles pertença. Um súdito e um soberano são claramente coisas diferentes. E, portanto, quero dizer que vos coloquem ao povo nessa liberdade, como digo, certamente eles jamais desfrutaram de si. Senhores, é para isso que agora estou aqui. Se houvesse doado a uma forma arbitrária, para ter todas as leis mudadas de acordo com o poder da espada, não necessitaria haver chegado aqui. E, portanto, eu vos digo, e oro a Deus que isso não seja considerado vossa responsabilidade, que eu sou o mártir do povo. Na verdade, senhores, não os segurarei por muito mais tempo, pois simplesmente vos direi dessa maneira que eu poderia haver desejado algum curto tempo a mais, porque eu colocaria então o que tenho dito em um pouco mais de ordem e um pouco melhor digerido do que eu fiz, e por isso espero que me desculpem. Entreguei minha consciência. Peço a Deus que siga aquele curso que seja melhor para o bem do reino e para a vossa salvação. Na verdade, senhores, acredito que minha consciência religiosa seja muito conhecida em todo o mundo e, portanto, declaro diante de todos que eu morro um cristão, de acordo com o que professa a Igreja da Inglaterra, que descobri deixada por meu pai, e este homem honesto, acredito, o testemunhará. Eu tenho uma boa causa e um Deus amável ao meu lado. Eu vou de uma coroa corruptível a uma coroa incorruptível, na qual nenhum distúrbio pode acontecer. Nenhum distúrbio no mundo. Em nome de Deus, ide. Discurso de dispensa do Parlamento Rump
em 20 de abril de 1653, Oliver Cromwell. Oliver Cromwell nasceu em 25 de abril de 1599 em Huntingdon, Inglaterra. Cromwell tornou-se membro do parlamento em 1628 e, na eclosão da Guerra Civil, emergiu como um comandante altamente competente da cavalaria. Foi o principal responsável pela vitória em Marston Moor, 1644. Com Sir Thomas Fairfax, Cromwell reorganizou as forças parlamentares no Exército Novo e venceu a importante Batalha de Naseby, 1645. Ele foi um dos primeiros signatários da sentença de morte de Charles I, em 1649, e até então a mais poderosa figura no país. Cromwell passou grande parte do período entre 1649 e 1651 reprimindo rebeliões na Irlanda e na Escócia e atuando na Batalha de Worcester, 1651. Dos 7 anos seguintes de seu regime de Commonwealth, destacam-se as guerras marítimas com os holandeses e espanhóis, as reformas para melhorar a representação política irlandesa e escocesa. Embora os parlamentos fossem intermitentes, a readmissão dos judeus na Inglaterra e as tentativas de promover a tolerância religiosa. Em 1657, Cromwell recusou-se a assumir a coroa, preferindo o título de Lorde Protetor da Inglaterra, Escócia e Irlanda. Faleceu em 3 de setembro de 1658, em Londres. Em 1661, após a restituição de Charles II, seu corpo foi exumado e enforcado póstumamente. Em 1653, a Inglaterra estava há 4 anos sob a experiência de um governo militar republicano, após os anos da Guerra Civil e o julgamento do rei Charles I. Desde o final da década de 1640, a figura-chave na política do país vinha sendo Oliver Cromwell, fazendeiro anglo-oriental e puritano convertido. Cromwell emergiu como o líder militar da causa do parlamento. Sua habilidade provou-se decisiva na derrota dos monarquistas e seu talento político ajudou a assegurar a necessidade cruel, como ele mesmo colocou, de executar Charles I em janeiro de 1649. Apesar da morte do rei, o novo Commonwealth manteve-se vulnerável. Em 1649, Cromwell levou suas tropas à vitória contra os católicos pró-Stuart na Irlanda, mas não sem ganhar uma duradoura reputação de ferocidade desnecessária. Em 1650, Cromwell derrotou os rebeldes escoceses, mais relevante ainda por ter vencido a aliança entre monarquistas escoceses e ingleses que apoiavam a tentativa do príncipe Charles em reivindicar o trono de seu pai, na Batalha de Worcester, em 1651. Na ausência das tradicionais hierarquias da Igreja e do Estado, passou a ser responsabilidade de Cromwell a imposição da ordem e o balanceamento dos interesses de um país fragmentado. A posição do parlamento continuou difícil. Ostensivamente, as guerras civis vinham sendo travadas para proteger os direitos do parlamento. Mas o parlamento em si estava tomado por desacordos, e a emergência do Exército Novo, como a mais poderosa entidade daquelas terras, complicou a situação. Já em dezembro de 1649, soldados, sob o comando de Colonel Pride, haviam esvaziado o Parlamento Long, ocupado desde 1640, dos membros que não eram considerados suficientemente radicais, deixando um Parlamento Rump de mais ou menos 60 membros mais suscetível às ordens do exército. No entanto, as tensões continuaram e em 1653 a paciência de Cromwell acabou em um estilo espetacular. Em 20 de abril de 1653, Cromwell compareceu ao Westminster Hall, enquanto membros do Parlamento Rump começavam uma terceira leitura de documentos sobre os direitos para uma categoria particular de eleitores, contrariando um acordo com o exército de que isso não aconteceria. A paciência do comandante esgotou-se,
enquanto ele discursava sobre os facciosos membros como um bando de mercenários miseráveis e sórdidos prostitutos, os quais, em sua visão, haviam crescido intoleravelmente odiosos para toda a nação. Convocando soldados para remover o cetro, a notável quinquilharia do aposento, o símbolo da autoridade do parlamento, Cromwell concluiu sua crítica ordenando aos membros do parlamento: em nome de Deus, ide. Essa frase ecoaria por anos. Foi usada novamente de forma impiedosa contra o primeiro-ministro Neville Chamberlain, em maio de 1940, justamente antes de sua renúncia. Um novo parlamento, de 140 integrantes, o parlamento Barebone, foi convocado, porém logo demitido. O instrumento principal da autoridade de Cromwell tornou-se seu Conselho de Estado, e mais tarde ele aceitou o título de Lorde Protetor. Um status quase nobre. Os anos de Cromwell no poder continuaram paradoxais, porque, ainda que os métodos de governo fossem experimentais e prioritariamente autoritários, as reformas e os objetivos foram muitas vezes relativamente liberais. Um exemplo foi a readmissão de judeus no país e o empenho em prol da tolerância religiosa. Mas o governo não poderia se sustentar na ausência de sua figura principal. Quando Cromwell morreu em 1657, o sucessor, seu filho Richard, falhou em exercer a autoridade. Em 1660, outro comandante militar, General Monk, foi quem organizou o retorno da monarquia, na figura de Charles II. Discurso. É passado o momento, para mim, de colocar um fim a vosso lugar nesse posto, que haveis desonrado por vossa desobediência para com todas as virtudes, e que haveis contaminado por vossa prática de todos os vícios. Vós sois um grupo desordeiro e inimigo do bom governo. Vós sois um bando de mercenários miseráveis e gostarias que Esaú vendesse vosso país por um punhado de sopa, e como Judas traiu vosso Deus por algumas moedas. Há sequer uma única virtude restante agora entre vós? Há um vício que não possuís? Tendes não mais religião que meu cavalo. Ouro é o vosso Deus. Quem entre vós não permutou vossa consciência por suborno? Há um homem entre vós que tenha a mínima preocupação pelo bem do Commonwealth. Os senhores, sórdidos prostitutos, não haveis contaminado este lugar sagrado e transformado o templo do Senhor em um antro de ladrões por vossos princípios imorais e práticas perversas? Haveis crescido intoleravelmente odiosos para toda a nação. Fostes delegados aqui pelo povo para endireitar as queixas. Haveis vós mesmos vos tornado a maior das queixas. Vosso país, por consequência, convoca-me para limpar esse estábulo de álgias, colocando um ponto final aos vossos processos iníquos nesta casa. E o que, com a ajuda de Deus e a força que me foi dada, eu agora estou aqui para fazer. Eu vos comando por esse motivo, por razão do perigo de vossas vidas, a deixar imediatamente este lugar. Ide, deixai este lugar, com prontidão. Vós, escravos mercenários, ide daqui, ide, levai aquela notável quinquilharia e trancai as portas. Em nome de Deus, ide. Uma paixão excessiva de uma nação por outra produz uma variedade de males. Discurso presidencial de despedida em 17 de setembro de 1796. George Washington. George Washington nasceu em 22 de fevereiro de 1732 em Bridges Creek, Virgínia. Juntou-se ao exército de Virgínia e, em 1775, estava comandando-o na Guerra Franco-Indígena. Retornou para administrar os recém-obtidos estados em Mount Vernon, entre 1759 e 1775, onde casou-se e tornou-se uma figura de liderança na política colonial.
lidando com as reclamações dos donos de terras contra as autoridades britânicas. Ele representou a Virgínia nos congressos continentais em 1774 e 1775, e na eclosão da Guerra Revolucionária, tornou-se comandante no novo Exército Continental. Seu sucesso inicial em Boston foi seguido pela derrota na Batalha de Long Island. Ele surpreendeu os britânicos em Trenton e Princeton, mas em seguida perdeu na Filadélfia. A vitória de George Washington em Yorktown, em 1781, levou à rendição britânica e à independência dos Estados Unidos. Depois de alguns anos, em Mount Vernon, foi presidente na Convenção da Filadélfia, que produziu a Constituição Americana, e no final de abril de 1789 foi eleito o primeiro presidente dos Estados Unidos por votação unânime no colégio eleitoral. Exerceu 2 mandatos e aposentou-se em Mount Vernon. Faleceu em 14 de dezembro de 1799, em Virgínia. Como o primeiro presidente dos Estados Unidos e o comandante do Exército Continental que conquistou a independência norte-americana, George Washington detém um lugar único na história daquele país. Cumpriu 2 mandatos como presidente e poderia ter disputado a reeleição, visto que naquela época não havia restrições de tempo para um presidente estar no cargo. Mas escolheu não se candidatar e, em 17 de setembro de 1796, entregou seu discurso de despedida cuidadosamente pensado, que foi impresso para a leitura do público 2 dias depois. O discurso tornou-se um documento marcante dos princípios dos Estados Unidos, largamente popularizado, e durante muitos anos seguintes era relembrado anualmente no Congresso. O discurso continha 2 pontos principais. Primeiro, como chefe de Estado de uma jovem nação criada no calor da Revolução, George Washington fomentou a unificação entre os estados, partidos e cidadãos que compunham a União. Ele reforçou os valores morais, religiosos e culturais que eram comuns a todos. Mas não estava, obviamente, dirigindo-se aos escravos afro-americanos ou aos nativos indígenas americanos. Estava, em vez disso, falando àqueles de origem europeia, os cidadãos. Do ponto de vista de Washington, para os Estados Unidos sobreviverem e prosperarem, a palavra unidos devia ser sagrada, acima de todo e de qualquer outro debate interno ou desavença. Essa foi uma mensagem para os 2 partidos políticos, os republicanos de Thomas Jefferson e os federalistas. Grande parte do discurso foi dedicada às relações exteriores. Na visão de Washington, isso foi essencial para que os Estados Unidos permanecessem afastados de sistemas de alianças e para evitar favorecer um país estrangeiro em detrimento de outro. Ele estava falando em uma época na qual a Europa passava pelas consequências da Revolução Francesa e Napoleão varria a Itália. Os Estados Unidos permaneceram prensados entre o Canadá britânico e os territórios americanos ainda dominados pelos franceses. Por um lado, e apesar da Revolução Americana, muitos nos Estados Unidos sentiam-se culturalmente britânicos e estavam propensos a apoiar a Grã-Bretanha, visão predominante entre os federalistas. No entanto, outros, particularmente os republicanos, sentiam-se ligados aos ideais republicanos franceses. E, obviamente, a França havia auxiliado a luta pela independência dos americanos. Como alternativa, Washington propôs um tipo de naturalidade baseada em princípios. Isso se tornaria uma doutrina da política estrangeira estadunidense até o século XX. Por sua longa experiência, Washington tinha boas razões para os conselhos que deu. Ele viu ações prematuras na Guerra Franco-Indígena, 1754 a 1763, a mais sanguinária do século XVIII naquela região. Essa guerra foi o desdobramento, na América, de um conflito maior, a Guerra dos 7 Anos, na qual os britânicos finalmente venceram os franceses na luta pela supremacia na América do Norte colonial. De fato,
Alguns historiadores chamaram-na de a Primeira Guerra Mundial. Washington serviu nela com bravura, revelando seus natos talentos militares. Ele foi capaz de sustentar anos de pacificidade entre a década de 1760 e o começo dos anos 1770, comparecendo aos estados abastados em volta de Mount Vernon, que ele havia herdado, e tornando-se politicamente ativo na Casa de Burgueses da Virgínia. Ele tornou-se um representante de Virgínia nos congressos continentais em 1774 e 1775, para expressar o descontentamento dos colonos com as políticas britânicas. Quando o descontentamento transformou-se em guerra, Washington foi naturalmente convocado a liderar o exército continental, organizado apressadamente. O que os americanos chamam de Guerra Revolucionária e o que os britânicos chamam de Guerra Americana de Independência foi, em muitos aspectos, uma forma de guerra civil de colonos pró-independência contra colonos legalistas. Mas esse conflito também tornou-se internacional, uma vez que a França interveio em 1778 em defesa dos revolucionários. O triunfo de Washington sobre o general britânico Cornwallis em Yorktown, Virgínia, em 1781, ocorreu ao final de uma dura briga, na qual o exército continental estava, em certo ponto, aniquilado. De fato, no inverno, entre 1777 e 1778, não fosse pelas qualidades de liderança de Washington, a causa revolucionária teria sido perdida. Não é surpresa que, como presidente, e com mais do que sua justa divisão de soldados por trás dele, Washington tenha buscado usar seu ofício para enfatizar as causas da unidade estadunidense e o desejo de evitar a participação americana em disputas europeias. Discurso. Amigos e concidadãos, não estando distante o período para uma nova eleição de um cidadão para administrar o poder executivo dos Estados Unidos, e havendo de fato chegado o momento no qual deveis empregar seus pensamentos para designar a pessoa que deve receber essa importante missão, parece-me apropriado, especialmente por poder conduzir a uma expressão mais distinta da voz pública, que eu deveria agora informar-vos da resolução que tomei. Declinar ser considerado uma escolha a ser feita entre tantos. Eu tenho a consolação de acreditar que, enquanto a razão e a prudência convidam-me a deixar a cena política, o patriotismo não me proíbe disso. A preocupação por vosso bem-estar, que não pode acabar com nada além de minha vida, e a apreensão pelo perigo, natural a essa preocupação, estimulam-me em uma ocasião como a presente, para vos oferecer a contemplação solene e para recomendar a vossa frequente análise. Alguns sentimentos que são resultados de muita reflexão, de não inconsiderável observação, são para mim de suma importância para a permanência de vossa felicidade como pessoas. Entrelaçado como é o amor pela liberdade com todos os ligamentos dos vossos corações, não faz-se necessária recomendação alguma de minha parte para fortificar ou confirmar essa ligação. A unidade de governo, que vos constitui como um povo, é também agora querida por vós. É com justiça, porque é um pilar principal no edifício de vossa real independência, o apoio de vossa tranquilidade em casa, vossa paz fora dela, de vossa segurança, de vossa prosperidade, dessa liberdade que vós tanto estimais. Cidadãos, por nascimento ou por escolha, de um país livre, este país tem o direito de concentrar suas afeições. O nome de americano que vos pertence, em vossa capacidade natural, deve sempre exaltar o orgulho do patriotismo, mais do que qualquer apelação derivada de discriminações locais. Com fracas sombras de diferença, vós tendes a mesma religião, condutas, hábitos e princípios políticos.
Vós tendes uma causa comum pela qual lutaram e triunfaram juntos. A independência e a liberdade que possuis são o trabalho da junção de conselhos e de esforços, dos perigos, sofrimentos e sucessos comuns. Mas essas considerações, o quão fortemente discursem para a vossa sensibilidade, são grandemente compensadas por aquelas que se aplicam mais imediatamente a vosso interesse. Aqui, cada porção do nosso país encontra os mais sérios motivos para cuidadosamente proteger e preservar a União como um todo. Vossa União deve ser considerada como o sustento principal de vossa liberdade, e que o amor de um encareça o da preservação do outro. Observais a boa-fé e a justiça para com todas as nações. Cultivais paz e harmonia com todas elas. Religião e moralidade intimam essa conduta, e não é possível que o bom policiamento fortaleça-a. Isso será digno de uma livre, esclarecida e não distante grande nação, para dar à humanidade um magnânimo e também romântico exemplo de um povo sempre guiado por uma exaltada justiça e benevolência. Quem pode duvidar que no curso do tempo e dos acontecimentos os frutos de tal plano retribuiriam ricamente quaisquer vantagens temporárias que poderiam logo ser perdidas por conta de uma estável aderência? Será possível que a providência não tenha vinculado a felicidade permanente de uma nação com suas virtudes? Os sentimentos que enobrecem a natureza humana aconselham, ao menos, a fazer essa experiência. Ai de mim! Talvez nossos vícios a tornem impossível. Uma paixão excessiva de uma nação por outra produz uma variedade de males. A simpatia por uma nação favorita facilita a ilusão de um interesse comum, em casos nos quais nenhum real interesse comum existe, e introduzindo em uma as inimizades da outra, seduz a primeira a participar das discussões e guerras da segunda, sem adequada causa ou justificativa. Isso leva também a concessões, à nação favorita, de privilégios negados a outras, o que é duplamente prejudicial, por desnecessariamente ceder com o que deveria ter sido preservado e por incitar ciúmes, má vontade e disposição à retaliação das partes às quais iguais privilégios não são concedidos. E isso dá aos cidadãos ambiciosos, corruptos ou iludidos, os quais se devotaram à nação favorita, facilidade para atrair ou sacrificar os interesses do próprio país, sem ira, algumas vezes até com popularidade, decorando, com as aparências de um senso virtuoso de obrigação, uma louvável diferença para a opinião pública, ou um zelo digno de louvor para o bem público, à base ou conformidades tolas de ambição, corrupção ou paixão. Contra o traiçoeiro ardil da influência estrangeira, eu conjuro-vos a acreditar em mim com os cidadãos. O ciúme de um povo livre deveria ser constantemente acordado, uma vez que a história e a experiência provam que a influência estrangeira é um dos mais prejudiciais inimigos de um governo republicano. Mas este ciúme, para ser útil, deve ser imparcial. Ou então, ele se torna exatamente o instrumento da influência a ser evitada, em vez da defesa contra ela. Exclusivismo com uma nação estrangeira e excessivo desgosto por outra levam as nações com as quais se mantêm relações a verem perigo somente de um lado, e servem para disfarçar e até promover as artes de influência na outra. Verdadeiros patriotas, que podem resistir às intrigas da nação favorecida, são passíveis de se tornar suspeitos e odiosos, enquanto suas ferramentas e ingenuidade usurpam o aplauso e a confiança do povo para rendê-lo a seus interesses. A grande regra de conduta para nós, no que diz respeito às nações estrangeiras, é ter com elas o mínimo de relação política, embora aumentemos nossas relações comerciais. Que os acordos feitos até agora sejam cumpridos com a mais perfeita boa-fé, mas que não passemos disso.
A Europa possui uma série de interesses primários que, para nós, têm nenhuma ou uma muito remota relação. Por isso, ela sempre se vê às voltas com frequentes conflitos que, para nós, são preocupações essencialmente estrangeiras. Por isso, é imprudente misturarmos-nos por laços artificiais nas ordinárias vicissitudes da política europeia ou nas ordinárias combinações e coalizões de suas amizades ou inimizades. Nossa desconectada e distante situação convida-nos a buscar um caminho diferente e também dá-nos essa condição. Se permanecermos um povo sob um governo eficiente, não está distante o período em que poderemos desafiar o prejuízo material de perturbações externas, quando poderemos adotar uma atitude que cause a neutralidade, sobre a qual podemos, a qualquer momento, deliberar, para ser escrupulosamente respeitada, quando agressivas nações, sob a impossibilidade de fazer aquisições conosco, não arriscarão nem levemente provocar-nos. Quando poderemos escolher paz ou guerra como nosso interesse, guiado pela justiça, em aconselhar. Por que anteceder as vantagens de uma situação tão peculiar? Por que deixar nossa própria terra para defender o solo estrangeiro? Por que entrelaçar nosso destino com aquela ou qualquer outra parte da Europa, comprometendo nossa paz e prosperidade nas armadilhas da ambição, da rivalidade, do interesse, do humor e do capricho europeus? Nossa verdadeira política deve ser permanecer livre de alianças permanentes com qualquer porção do mundo estrangeiro, até onde seja possível agir dessa maneira. Quero dizer, já que estamos agora na liberdade para fazê-lo, pois não me deixem ser entendido como capaz de subestimar a infidelidade em acordos já existentes. Tenho um princípio não menos aplicável ao público que aos negócios privados, que a honestidade é sempre a melhor política. Sempre tomando cuidado para manter-nos em uma adequada e respeitável postura de defesa, nós podemos estabelecer alianças temporárias para emergências inesperadas. Entretanto, revendo os incidentes de minha administração, estou consciente de não ter cometido erro. Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.